Imagine um menino de 7 anos que mal consegue ler uma frase completa, mudando de cidade em cidade com uma mãe que foge de um marido violento, dormindo em sofás de parentes e sendo humilhado na escola por não conseguir acompanhar as aulas. Esse menino hoje é o ator mais bem pago de Hollywood, com uma fortuna de mais de 600 milhões de dólares. Esta é a história real de como Tom Cruise transformou suas maiores fraquezas em sua maior força. Prepare-se para conhecer os segredos por trás de uma das maiores reviravoltas da história do cinema. Syracuse, Nova York, 1969. Uma pequena cidade industrial coberta de neve durante longos meses do ano, onde as chaminés das fábricas competiam com o céu cinzento. Nas ruas estreitas, casas modestas de madeira se alinhavam como soldados cansados, cada uma carregando seus próprios segredos e dramas familiares. Em uma dessas casas, um menino de 7 anos chamado Thomas Cruise Mapother IV acordava todas as manhãs com um nó no estômago. Não pelo frio cortante que penetrava pelas janelas mal vedadas, nem pela pobreza que obrigava sua família a contar cada centavo. O terror real estava nas páginas dos livros escolares, que pareciam hieróglifos indecifráveis para seus olhos. Thomas Cruise Mapother III, seu pai, era um homem alto e intimidador, engenheiro elétrico que carregava a frustração profissional nas costas curvadas e nas mãos que tremiam quando chegava em casa. O cheiro de álcool se misturava com o odor de óleo de motor que impregnava suas roupas, criando uma atmosfera tóxica que fazia todos na casa andarem nas pontas dos pés. Mary Lee South, a mãe, era uma mulher pequena, mas de olhar determinado, que trabalhava como professora especial durante o dia e sonhava acordada durante as noites insones. Ela observava seu filho mais novo lutando com as palavras que dançavam na página, como se tivessem vida própria. E seu coração se partia a cada lágrima silenciosa que ele derramava sobre os deveres de casa. Na escola pública local, Tom se tornara o menino invisível. Sentado sempre nas últimas carteiras, ele assistia os outros colegas lerem fluentemente, enquanto as letras em sua folha pareciam se mover e se reorganizar constantemente. Quando chegava a sua vez de ler em voz alta, as palavras se embaralhavam em sua boca como pedras pequenas, provocando risinhos abafados dos colegas. A professora, Mrs. Henderson, uma senhora de óculos espessos e paciência limitada, logo desistiu de chamá-lo para participar. Em suas anotações particulares, ela escreveu palavras que marcariam Tom para sempre. Aluno com severas dificuldades de aprendizagem. Recomendo avaliação psicológica, possivelmente retardo mental leve. Em casa, a tensão aumentava a cada boletim escolar. O pai, já irritado com os próprios fracassos profissionais, descontava a frustração no filho que não conseguia nem ler direito. As discussões escalavam rapidamente para gritos, objetos quebrados e portas batidas com força suficiente para fazer tremer toda a estrutura da casa. Tom desenvolveu então sua primeira habilidade de sobrevivência: tornar-se completamente invisível. Ele aprendeu a identificar o humor do pai pelo som dos passos na entrada, a se esconder atrás de móveis quando as vozes subiam de tom e a sufocar o choro com o travesseiro para não despertar mais raiva. Mas foi durante esses momentos de absoluta solidão que algo extraordinário começou a nascer dentro dele. Incapaz de ler histórias, Tom começou a criar suas próprias narrativas mentalmente. Ele se imaginava como heróis de filmes que assistia na televisão, interpretando cada personagem com uma paixão que o fazia esquecer, mesmo que momentaneamente, da realidade cruel que o cercava. Aos 8 anos, Tom finalmente recebeu o diagnóstico que explicaria suas dificuldades: dislexia severa. Para muitas famílias, seria o início de um tratamento e apoio especializado. Para os Mapother, foi apenas mais uma confirmação de que o menino era defeituoso. O inverno de 1971 foi particularmente cruel em Syracuse. A neve acumulava em montes que chegavam às janelas do primeiro andar, e o vento cortante parecia encontrar cada fresta nas paredes da casa dos Mapother. Mas o frio que mais machucava não vinha de fora. Thomas Mapother III havia perdido outro emprego.
Era a quarta demissão em 2 anos, e desta vez, a empresa havia deixado claro que ele não seria bem-vindo em nenhuma outra firma da região. O álcool, que antes era seu refúgio particular após o trabalho, agora se tornara seu companheiro durante todo o dia. Mary Lee observava pela janela da cozinha enquanto lavava a louça com água gelada, pois haviam cortado o aquecimento por falta de pagamento. Seus olhos seguiam as pegadas na neve que levavam da garagem até a porta dos fundos. O caminho que o marido fazia quando voltava das longas caminhadas, que sempre terminavam no bar da esquina. Tom, agora com 9 anos, havia se tornado um especialista em ler os sinais. O ranger específico da porta da garagem significava que o pai estava apenas ligeiramente alterado. O som de objetos sendo derrubados no caminho até a casa indicava uma noite de terror. Mas foi o silêncio prolongado naquela tarde de quinta-feira que fez Mary Lee perceber que algo havia mudado definitivamente. Quando Thomas finalmente apareceu, não estava apenas bêbado. Seus olhos tinham uma frieza que Mary Lee nunca havia visto antes. Sem dizer uma palavra, ele se dirigiu até onde Tom estava sentado no chão da sala, tentando montar um quebra-cabeça simples, e com um movimento brusco, espalharam todas as peças pelo ambiente. "Você é um fracasso", ele disse com uma calma aterrorizante. "Assim como eu. A diferença é que eu, pelo menos, tentei. Você nem isso consegue fazer direito." Naquela noite, Mary Lee tomou a decisão mais importante de sua vida. Ela esperou Thomas adormecer na poltrona da sala, coletou alguns documentos importantes, roupas básicas para ela e os filhos, e os poucos dólares que tinha escondido em uma lata de café no fundo do armário. Às 3 da manhã, ela acordou Tom e suas irmãs sussurrando para que fizessem silêncio absoluto. "Nós vamos embora", ela disse simplesmente. "Para sempre." A fuga aconteceu como em um filme de suspense. Mary Lee carregou as crianças ainda sonolentas até o carro emprestado de uma vizinha que havia concordado em ajudar secretamente. O motor velho tossiu algumas vezes antes de pegar, e cada som parecia ecoar como um alarme na quietude da madrugada. Enquanto Syracuse desaparecia no retrovisor, Tom pressionou o rosto contra o vidro embaçado do carro. Ele não sentia tristeza por deixar a cidade, mas sim um medo profundo do desconhecido. Para onde eles iriam? Como iriam sobreviver? E mais importante, seu pai viria atrás deles? A resposta para a última pergunta veio 3 dias depois. Thomas Mapoter III nem sequer havia notado que a família havia desaparecido. Quando finalmente percebeu, sua reação foi de alívio mais do que de desespero. Ele disse aos vizinhos curiosos que a esposa havia finalmente mostrado bom senso ao partir com as crianças. Mary Lee e os filhos se estabeleceram inicialmente em Ottawa, no Canadá, na casa de uma tia distante que concordou em abrigá-los temporariamente. Tom foi matriculado em uma nova escola, onde ninguém conhecia sua história de fracassos acadêmicos. Foi lá que ele descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. O teatro da escola estava procurando voluntários para uma peça sobre a história do Canadá. Tom se ofereceu não porque gostava de atuar, mas porque era uma atividade que acontecia após as aulas, longe dos olhares julgadores dos colegas durante as lições regulares. O professor de teatro, Mr. Anderson, um homem jovem e entusiasta que havia abandonado uma carreira promissora em Toronto para ensinar em escolas pequenas, notou algo especial no menino americano quieto. Tom não conseguia ler o roteiro fluentemente, mas quando alguém lia as falas para ele as memorizava com uma precisão impressionante. Mais que isso, quando Tom interpretava, ele se transformava completamente. O menino tímido e inseguro desaparecia, dando lugar a personagens vibrantes e convincentes. Era como se ele tivesse encontrado uma linguagem própria, uma forma de comunicação que não dependia das palavras escritas que tanto o torturavam. Durante os ensaios, Tom descobriu que podia ser qualquer pessoa, exceto ele mesmo. E pela primeira vez em sua vida, isso não era uma fraqueza, mas sim um superpoder. Agora me diga, o que você acha dessa reviravolta na vida do Tom Cruise? Consegue imaginar a força que uma criança precisa ter para transformar tanto trauma em combustível para seus sonhos? Deixe sua opinião nos comentários,
porque a história está apenas começando a ficar interessante. New York City, 1980. A metrópole pulsava com uma energia que parecia sair das próprias calçadas. Times Square fervilhava com luzes neon que competiam com o sol do meio-dia. E em cada esquina havia histórias de sonhos sendo construídos ou despedaçados. Tom Cruise, agora com 18 anos, caminhava pelas ruas movimentadas de Manhattan, carregando uma mochila surrada e uma determinação que brilhava em seus olhos verdes. Ele havia deixado Glen Ridge, Nova Jersey, onde passara seus últimos anos de escola, com menos de $500 no bolso e uma promessa que fizera para si mesmo: ou se tornaria ator, ou morreria tentando. A dramaturgia que descobrira no Canadá havia se transformado de um refúgio em uma obsessão total. Durante o ensino médio, Tom havia participado de todas as peças escolares possíveis. Sua dislexia continuava sendo um desafio monumental. Ele ainda precisava que alguém lesse os roteiros para ele antes de conseguir decorá-los. Mas sua capacidade de interpretação havia se desenvolvido de forma quase sobrenatural. Mary Lee, sua mãe, havia se casado novamente com um homem gentil chamado Jack South, que trouxe estabilidade financeira para a família. Mas Tom sabia que seu lugar não era numa vida segura e previsível. Havia algo dentro dele que gritava por mais, por algo que nem ele mesmo conseguia definir completamente. Nos primeiros dias em Nova York, Tom ficou hospedado em um albergue na zona oeste da cidade. O quarto, que dividia com outros 3 aspirantes a atores, era do tamanho de um closet generoso, com beliches que rangiam a cada movimento e um cheiro permanente de mofo e sonhos adiados. Seus companheiros de quarto eram tipos que ele logo aprendeu a reconhecer. Bob, de Ohio, que já estava na cidade há 2 anos fazendo trabalhos de figurante e servindo mesas. Rick, do Texas, que garantia estar a um teste de distância do estrelato há quase uma década. E Miguel, de Porto Rico, que ensaiava monólogos de Shakespeare no espelho do banheiro todas as manhãs às 5 AM. Tom estabeleceu uma rotina militar. Acordava às 4h30, corria pelas ruas vazias de Manhattan para manter o físico em forma, estudava roteiros de filmes famosos que conseguia pegar emprestado na biblioteca e passava o resto do dia batendo na porta de agentes e diretores de elenco. Foi durante uma dessas caminhadas matinais que ele teve sua primeira grande lição sobre a crueldade da indústria do entretenimento. Estava correndo pela Quinta Avenida quando viu uma fila enorme de jovens atores em frente a um prédio comercial. Era um teste para uma propaganda de refrigerante, e Tom decidiu se juntar à multidão. Depois de esperar 4 horas sob o sol escaldante, ele finalmente chegou à sua vez. A diretora de casting, uma mulher de meia-idade com óculos enormes e uma expressão permanentemente entediada, olhou para Tom por exatos 3 segundos antes de dizer: "Próximo." "Desculpa", Tom disse confuso. "Eu ainda não fiz o teste." "Não precisa", ela respondeu sem levantar os olhos dos papéis. "Você tem cara de quem vende seguros no interior. Estamos procurando um tipo mais urbano." Tom sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele balbuciou algumas palavras sobre dar uma chance, sobre sua experiência no teatro, sobre sua determinação. A mulher finalmente o olhou nos olhos e disse algo que ele jamais esqueceria. "Querido, Nova York está cheia de meninos bonitos do interior que acham que podem ser atores. A diferença entre vocês e quem realmente consegue é simples: talento genuíno. E isso não se ensina. Ou você tem, ou não tem. No seu caso..." Ela fez uma pausa dramática. "Você claramente não tem." Tom saiu do prédio em estado de choque. Caminhou sem destino pelas ruas de Manhattan enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua cabeça como um mantra cruel. Quando finalmente parou, estava em frente à estação central, observando milhares de pessoas caminhando apressadas em todas as direções. Foi então que um homem se aproximou dele. Era um sujeito na casa dos 50 anos, bem vestido, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil. Ele havia notado Tom parado ali há quase 1 hora, com uma expressão de completo desespero. "Primeiro grande não da cidade?" o homem perguntou. Tom olhou para ele com suspeita, mas algo na voz do desconhecido
o fez baixar a guarda. Como você sabe? Porque eu já vi essa cara milhares de vezes. Meu nome é David Chen e eu trabalho no teatro há 30 anos. E posso te dizer uma coisa. Todo ator verdadeiro tem uma história sobre o dia que quase desistiu em Nova York. David contou a Tom sobre sua própria jornada. Havia chegado à cidade nos anos 1950, fugindo da pobreza em Chinatown, e passou 3 anos ouvindo que não havia papéis para asiáticos no teatro americano. No dia que decidiu voltar para casa, ele conheceu um diretor que estava montando uma versão experimental de Romeu e Julieta, e precisava de um ator que pudesse trazer algo diferente para o papel de Mercúcio. O segredo, Davi disse, não é nunca ouvir um não. O segredo é entender que cada não está te preparando para o sim, que vai mudar tudo. Mas isso só funciona se você souber transformar a rejeição em combustível. Eles conversaram por 2 horas. David explicou que a indústria do entretenimento era cruel por natureza, mas que isso servia como um filtro natural. Apenas aqueles com uma determinação verdadeiramente inabalável sobreviviam. E mais importante, Tom precisava parar de tentar ser o que os outros queriam e começar a descobrir o que o tornava único. Sua dislexia, David disse depois que Tom mencionou sua dificuldade com a leitura, não é uma limitação, é sua marca registrada, porque você desenvolveu uma forma de memorização e interpretação que nenhum ator normal tem. Você não lê um roteiro, você o absorve completamente. Isso é um superpoder, não uma fraqueza. Naquela noite, Tom voltou para o albergue com uma perspectiva completamente diferente. Ele pegou um caderno e escreveu, com sua caligrafia ainda imperfeita, uma promessa para si mesmo. Cada não me deixa mais forte. Cada rejeição me ensina algo novo. E quando eu finalmente conseguir meu primeiro sim, vai ser porque eu mereço de verdade. Eu tenho que parar aqui para agradecer a cada um de vocês que permaneceu assistindo até este ponto. Sei que são muitos detalhes, muita história, mas acredite em mim, o melhor ainda está por vir. A transformação que acontece na próxima parte da vida do Tom Cruise é absolutamente extraordinária e vai mostrar como ele transformou essa rejeição em algo que ninguém poderia imaginar. Los Angeles, 1981. A cidade dos anjos brilhava sob um sol implacável que dourava as palmeiras e criava miragens no asfalto quente das intermináveis avenidas. Tom Cruise havia chegado à costa oeste com uma bagagem ligeiramente maior. Não em pertences, mas em experiência, e principalmente em uma compreensão revolucionária sobre suas próprias limitações. Depois dos meses brutais em Nova York, Tom havia desenvolvido algo que os psicólogos chamariam anos depois de inteligência compensatória. Sua dislexia severa o forçara a criar sistemas únicos de aprendizagem que, inadvertidamente, o tornaram um dos atores mais preparados de sua geração. Ele se estabeleceu em um pequeno apartamento em North Hollywood, dividindo o espaço apertado com 2 outros atores em início de carreira. O lugar era modesto. Um sofá-cama na sala, uma cozinha do tamanho de um armário e paredes tão finas que eles podiam ouvir as discussões dos vizinhos como se estivessem na mesma sala. Foi ali que Tom desenvolveu o que ele secretamente chamava de o código. Todas as manhãs, às 4h30 em ponto, ele acordava e começava um ritual que o acompanharia pelo resto da carreira. Primeiro, exercícios físicos intensos, corrida, flexões, abdominais, até atingir um estado de concentração absoluta. Em seguida, vinha a parte mais importante: o estudo dos roteiros. Como não conseguia ler fluentemente, Tom gravava as falas em um gravador antigo que havia comprado em um brechó. Ele ouvia cada linha dezenas de vezes, não apenas memorizando as palavras, mas absorvendo cada nuance, cada pausa, cada inflexão de voz que poderia transmitir diferentes emoções. Mas o verdadeiro segredo do código era algo que ele descobriu por acidente. Durante um teste para uma série de televisão, Tom percebeu que, enquanto outros atores liam suas falas diretamente do papel, ele era o único que conseguia manter contato visual constante com o diretor. Sua incapacidade de ler fluentemente o havia forçado a memorizar tudo antecipadamente.
criando uma performance mais natural e envolvente. O diretor de elenco, impressionado com a intensidade do olhar de Tom, fez uma observação que mudou tudo. A maioria dos atores atua com o cérebro. Você atua com a alma inteira. Tom começou a receber pequenos papéis em séries de TV e filmes de orçamento baixo. Eram personagens menores, o jovem militar, o estudante rebelde, o filho problemático. Mas ele abordava cada papel com a mesma intensidade obsessiva que aplicava aos protagonistas de grandes produções. Em Taps, 1981, seu primeiro filme significativo, Tom interpretava um cadete militar. Enquanto outros atores simplesmente memorizavam suas falas, Tom passou semanas estudando manuais militares reais, aprendendo protocolos, postura e até mesmo a forma correta de limpar equipamentos. Quando chegou ao set, ele não estava representando um soldado. Ele havia se tornado um. Sean Penn, que contracenou com Tom no filme, mais tarde descreveria a experiência como assustadora e inspiradora ao mesmo tempo. Tom não apenas conhecia suas próprias falas de cor, mas havia memorizado praticamente todo o roteiro. Ele podia antecipar as falas dos outros atores e reagir de forma genuinamente espontânea, criando momentos de química real que não estavam no script original. Durante as filmagens, o diretor Harold Becker ficou intrigado com os métodos não convencionais de Tom. Em uma conversa particular, Tom finalmente revelou sua dislexia e explicou como havia desenvolvido técnicas compensatórias. A maioria das pessoas vê a leitura como um processo linear, Tom explicou. Você lê a palavra, entende o significado, passa para a próxima. Para mim, é como se todas as palavras aparecessem ao mesmo tempo, como uma explosão de significados. No início, isso era terrível. Mas aprendi que, se eu conseguir absorver toda a emoção de uma cena de uma vez, posso recriar ela de forma muito mais autêntica. Becker ficou fascinado. Ele começou a testar Tom de formas não convencionais, pedindo para que improvisasse cenas que não estavam no roteiro, criasse backstories para seu personagem e até mesmo sugerisse mudanças no diálogo quando algo não soava natural. O resultado foi uma performance que, apesar do tempo limitado de tela, chamou a atenção de críticos e agentes em todo Hollywood. Variety escreveu: "O jovem Tom Cruise traz uma intensidade magnética que ilumina cada cena em que aparece." Mas o verdadeiro teste do código viria com seu próximo papel. Francis Ford Coppola estava procurando atores jovens para The Outsiders, 1983. E Tom sabia que essa era sua chance de provar que não era apenas mais um rosto bonito tentando a sorte em Hollywood. A preparação para o teste foi unlike anything que Tom havia feito antes. Ele não apenas memorizou as cenas de teste, mas leu, ou melhor, ouviu através de seu sistema de gravação o livro inteiro de S.E. Hinton 3 vezes. Ele criou uma biografia completa para seu personagem, incluindo detalhes que nunca apareceriam no filme. No dia do teste, Tom chegou vestido exatamente como imaginava que seu personagem se vestiria fora das câmeras. Ele havia passado a noite anterior em um bairro similar ao retratado no filme, observando como os jovens locais caminhavam, falavam e interagiam. Quando chegou sua vez, Tom não apenas interpretou as cenas solicitadas. Ele trouxe o personagem à vida de uma forma tão convincente que Coppola parou a audição no meio e disse: "Não preciso ver mais nada. O papel é seu." Mais tarde, Coppola descreveria aquele momento como uma das audições mais impressionantes que já havia testemunhado. Tom não estava tentando conseguir um papel, ele explicou. Ele havia se tornado o personagem antes mesmo de pisar no set. Glen Ridge, Nova Jersey, outubro de 1986. As folhas de outono pintavam a pequena cidade de tons dourados e alaranjados, criando um cenário de cartão postal que contrastava dramaticamente com as memórias dolorosas que Tom Cruise carregava daquele lugar. Ele estava de volta à sua antiga escola, não como o menino disléxico que era motivo de piada, mas como a estrela principal de Top Gun, o filme que havia transformado Hollywood e quebrado todos os recordes de bilheteria naquele ano. O convite havia chegado através de sua antiga professora de teatro, Mrs. Patterson,
A única educadora que havia enxergado o potencial no garoto quieto que não conseguia ler em voz alta. A escola estava organizando uma campanha para reformar o teatro e queria que seu ex-aluno mais famoso participasse de uma apresentação especial. Tom aceitou o convite, mas não pelos motivos que a escola imaginava. Quando sua limusine parou em frente ao prédio escolar, uma pequena multidão já havia se formado. Estudantes, professores, pais e curiosos da cidade queriam ver de perto o menino Potter, que havia se tornado uma das maiores estrelas do planeta. Mas entre os rostos admirados na multidão, Tom reconheceu alguns que o fizeram parar por um momento antes de sair do carro. Mr. Davidson estava lá. O mesmo professor de inglês que havia dito aos pais de Tom que ele jamais seria capaz de se comunicar efetivamente e que deveria considerar trabalhos manuais em vez de sonhar com a universidade. Seus cabelos agora estavam completamente brancos, e ele olhava para Tom com uma mistura de incredulidade e desconforto. Mrs. Henderson também estava presente. A mesma professora do ensino fundamental que havia escrito em seu relatório que Tom possuía limitações cognitivas significativas e recomendara sua transferência para classes especiais. Ela sorria nervosamente, como se tentasse apagar da memória todas as vezes que havia perdido a paciência com o menino que atrasava toda a turma. Tom saiu da limusine vestindo um terno impecável, com um sorriso que havia conquistado milhões de fãs ao redor do mundo. Ele cumprimentou cada pessoa presente com uma gentileza genuína que surpreendeu a todos. Não havia arrogância, não havia amargura visível. Apenas uma confiança serena que irradiava de cada gesto. A apresentação aconteceu no mesmo auditório onde Tom havia descoberto sua paixão pela interpretação. O lugar parecia menor do que em suas memórias, mais modesto e simples. Mas quando ele subiu ao palco, algo mágico aconteceu. O espaço se transformou, ganhando uma grandiosidade que apenas a presença de um verdadeiro artista poderia criar. Tom começou falando sobre sua jornada, mas de uma forma que ninguém esperava. Em vez de contar histórias glamorosas de Hollywood, ele falou sobre fracasso, rejeição e a importância de transformar limitações em forças. Eu quero agradecer especialmente aos professores que estão aqui hoje, ele disse, olhando diretamente para Davidson e Henderson. Vocês me deram o presente mais valioso que qualquer educador pode dar a um estudante. Vocês me mostraram exatamente o que eu precisava provar para mim mesmo. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório. Tom continuou. Quando Mr. Davidson me disse que eu nunca conseguiria me comunicar efetivamente, ele estava certo, de acordo com os padrões convencionais de comunicação. Mas ele não imaginava que eu encontraria uma forma completamente nova de me expressar. Quando Mrs. Henderson escreveu que eu tinha limitações cognitivas, ela também estava certa, dentro do sistema educacional tradicional. Mas essas limitações me forçaram a desenvolver habilidades que nenhuma escola poderia ter me ensinado. Tom então fez algo que deixou todos boquiabertos. Ele recitou de memória um monólogo completo de Shakespeare, o mesmo texto que havia sido incapaz de ler em voz alta aos 12 anos. Mas não apenas recitou. Ele interpretou com uma intensidade e compreensão emocional que demonstrava não apenas memorização, mas uma compreensão profunda da obra. A diferença, ele explicou após o monólogo, não está em conseguir ler as palavras na página. Está em conseguir sentir a alma por trás dessas palavras. E às vezes, quando você não pode confiar nos seus olhos, você aprende a confiar no seu coração de uma forma muito mais profunda. Depois da apresentação, Tom fez questão de conversar pessoalmente com cada professor que havia contribuído para sua educação, incluindo aqueles que haviam duvidado dele. A conversa com Mr. Davidson foi particularmente marcante. Eu devo um pedido de desculpas, o professor disse, visivelmente emocionado. Eu estava errado sobre você, completamente errado. Tom sorriu com uma gentileza que surpreendeu Davidson. Você não estava errado, professor. Você estava vendo apenas uma parte da verdade. E essa parte me motivou a encontrar todas as outras partes de mim que nem eu sabia que existiam. Mrs. Henderson se aproximou com lágrimas nos olhos.
Eu sempre me perguntei o que aconteceu com aquele menino quieto que tinha tanta dificuldade para ler. Nunca imaginei. Senhora, Tom interrompeu suavemente. Aquele menino nunca desapareceu. Ele ainda está aqui, dentro de cada personagem que eu interpreto. A diferença é que agora ele sabe que suas diferenças não são defeitos, são suas maiores qualidades. Antes de partir, Tom fez uma doação substancial para a reforma do teatro da escola. Mas o gesto que realmente marcou a todos foi quando ele pediu para que uma placa fosse colocada na entrada do auditório com os seguintes dizeres: para todos os estudantes que se sentem diferentes, suas limitações de hoje são os seus superpoderes de amanhã. Quando a limusina partiu naquela tarde, Tom olhou pela janela traseira e viu sua antiga escola desaparecendo no horizonte. Ele não sentia vingança ou amargura. Sentia gratidão. Cada obstáculo, cada humilhação, cada momento de desespero havia sido um degrau na escada que o levara ao topo do mundo. Naquela noite, em seu hotel em Nova York, Tom ligou para sua mãe, Mary Lee. Como foi? Ela perguntou. Foi perfeito, mãe, ele respondeu. Finalmente consegui agradecer a todas as pessoas que me disseram que eu não conseguiria, porque elas estavam certas. Eu não consegui da forma que elas esperavam. Consegui de um jeito muito melhor. E assim terminamos esta jornada extraordinária pela vida de um dos maiores atores da história do cinema. A transformação de Tom Cruise, de um menino disléxico e rejeitado para uma das personalidades mais influentes de Hollywood, não foi obra do acaso. Foi o resultado de uma determinação inabalável, uma capacidade única de transformar fraquezas em forças e, principalmente, a coragem de nunca desistir de seus sonhos, mesmo quando todo mundo ao seu redor dizia que era impossível. Agora eu quero saber de você. Qual parte desta história mais te impressionou? Foi a coragem da mãe de Tom em fugir com os filhos no meio da madrugada? A forma como ele transformou sua dislexia severa em um método único de interpretação? Ou talvez a vingança silenciosa e elegante que ele teve com aqueles que duvidaram de seu potencial? Compartilhe sua opinião nos comentários e me conte. Qual superação pessoal mais te marca na sua própria vida? Que obstáculo você transformou em combustível para alcançar seus objetivos? Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando por dificuldades similares. A jornada de Tom Cruise nos ensina que nossas maiores fraquezas podem se tornar nossos maiores pontos fortes, desde que tenhamos a coragem de enxergá-las de uma perspectiva diferente. Sua dislexia, que poderia ter sido o fim de qualquer sonho acadêmico ou profissional, se tornou o segredo por trás de sua capacidade única de memorização e interpretação. Se esta história te inspirou tanto quanto me inspira toda vez que a conto, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos muito mais histórias incríveis de superação esperando por você. E já deixo aqui a recomendação do nosso próximo vídeo. A história secreta de como Will Smith enfrentou o maior escândalo de sua carreira e conseguiu dar a volta por cima de uma forma que ninguém esperava. Você vai descobrir detalhes que a mídia nunca revelou e entender como uma das maiores estrelas do mundo quase perdeu tudo, mas encontrou uma forma extraordinária de se redimir.